Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre essa aula que é de potenciação. Ela é muito importante no estudo da matemática, principalmente porque quando a gente quer representar que aquele número ele vai se multiplicar várias vezes por ele mesmo. Por exemplo, eu quero multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, tá? Ou vou ter que fazer múltiplas multiplicações sucessivas, certo? Então, esse conceito de potenciação ele ajuda muito a gente, ele é uma, digamos assim, uma notação, né? Uma escrita, um outro modo de escrever matemática, né? Quer dizer, escrever a linguagem que a gente fala com a linguagem matemática, certo? Então, eu coloquei aqui que antes de a gente entrar fundo no estudo de múltiplos divisores, vai se tornar necessário a gente, então, entender um pouco sobre essa escrita matemática. Bom, vamos ver a potenciação. Então, nota o seguinte, eu posso representar um produto de fatores, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse produto eu posso representar como sendo 2 elevado na 4, certo? Diz ali então, ó, o fator que se repete, no caso 2, é a base da potência. E o número vezes, né, o número de vezes que o fator se repete, que no caso é 4, vai ser esse expoente da potência, certo? Então, ó, o 2 aqui, ó, ele se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou botar 2 e lá em cima, elevado, digamos assim, na parte de cima, o expoente 4, que é o que a gente chama de expoente. Então, aqui eu deixei alguns exemplos, né? Certo? 7 vezes 7, 7 na 2, que se lê 7 elevado na 2 ou 7 elevado ao quadrado. Essa ideia de elevado ao quadrado ela é muito utilizada também na matemática. E é aqui no sexto ano onde vocês vão começar a ter essa ideia, né? Essa nova notação. Bom, então aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Isso daqui é a mesma coisa que 5 ao cubo, ou seja, 5 elevado na 3. Que a gente vai falar também, falado, muito divulgado na matemática como sendo ao cubo. Então, 5 elevado ao cubo. Quando tiver no expoente 2, ao quadrado. Quando tiver no expoente 3, ao cubo. Próximo exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 elevado na 4, certo? Ou 3 elevado na quarta potência, tá bom? A gente fala, resumidamente, 3 elevado na 4, mas o jeito certo, digamos assim, é 3 elevado à quarta potência, tá? Aqui, repara que o 2 ele está se multiplicando e ele se repete 5 vezes, portanto, esse número aqui é 2 elevado à quinta potência. Então, um resuminho aqui é que 3 elevado na 5 é igual a 243, ou seja, o 3 é a base, o 5 é o expoente e 243 é a potência, certo? Bem simples, porque fazer 3 na 5, né? Só para lembrar aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 3. Deixa eu fazer até com uma outra cor aqui. Ó, 3 na 5 é a mesma coisa que 3 vezes. Eu vou usar o ponto, tá? Mas tanto faz. Podem usar o ponto ou o xizinho. 3 vezes 3 vezes 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Tá? E a gente está multiplicando. De novo, ó, 3 vezes 3, 9, que vai multiplicar agora com aquele 3, 27, que vai multiplicar com aquele 3, 81, que multiplica com aquele 3, 243. Certo? Bom, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Transforme os produtos indicados em notação de potência. Tranquilo, né, pessoal? Ó, vou escrever aqui, então, na tela, ó, 3 repete duas vezes, então fica 3 na 2. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. O 8, 1, 2, 3, 4, 5. 8 elevado na 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 elevado na 5. 6 vezes 6 vezes 6, 6 na 3. O 5
multiplicado 3 vezes o 9 na 2. Né? Que poderia ser 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 elevado na quinta potência, 1 elevado na quinta potência, ou posso falar 8 elevado na 5, 1 elevado na 5, 6 elevado na 3, ou 6 elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Nota que aqui eu deixei uns casos particulares, ou seja, toda potência de base igual a 1 vai ser 1, né? Porque 1 multiplicado por 1 é sempre 1, né? Ele é o elemento neutro, lembram da multiplicação. Então, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes ele mesmo vai dar 1. Nunca vai mudar. Então, todo número, né? Não. Isso aqui são curiosidades, né? Toda potência de expoente 1 é igual à base. Lógico, porque ele só vai se multiplicar uma vez, digamos assim. Tá? Potência. Toda potência de base de expoente 0 vale 1. Tá? Isso daqui, então, a gente vai ter como verdade. Ou seja, quando estiver elevado na 1, é o próprio número. Tá? Aqui, pessoal, não é sempre que... Depois pode parecer bobagem. Bom, mas então é o próprio número. Mas às vezes vai ter exercícios com o expoente aqui, né? Então, a gente tem que perceber que isso daqui vale 1. Mas, tranquilo. 2 elevado na 0, 1. 3 elevado na 0, 1. Então, ou seja, qualquer número. Digamos que A vale qualquer número. Qualquer número elevado na 0, isso daqui sempre vai ser 1. Tá bom? Toda potência de base igual a 0 e expoente diferente de 0 vale 0. Ou seja, então, 0 ao quadrado é 0. 0 ao cubo, 0. 0 na 4, 0. Por quê? Porque 0 é o elemento, né, nulo. Então, 0 vezes 0 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Então, tá? E toda potência de 10 é igual a 1 seguido de tantos zeros quantos são as suas unidades do expoente. Essa propriedade é muito legal, pessoal. Tá? Do 10. Ou seja, quando eu quero... vamos aqui. Quando eu quero saber quantos zeros... Eu não preciso nem multiplicar, certo? Eu não preciso fazer assim, 10 vezes 10. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui não vai nada. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Somo 100. Então, eu não preciso fazer, tipo, 10 vezes 10 aqui. 10 vezes 10. O que eu faço? Eu vejo qual é o expoente dele. É 2. Então, vai ser o número 1 e 2 zeros. O expoente é 3. Então, é o número 1 e 3 zeros. Legal isso, né? Se for, por exemplo, 10 na 4, vai ser o quê? 1 e mais quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Se for 10 na 5, 1 e agora 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Legal essa propriedade, né? Vamos ver o seguinte, com relação à potenciação, a gente vai ter o seguinte, que ela não vai ser comutativa, né, pessoal? Lembram? Comutativa, aqui é mais umas ideias matemáticas, tá certo? Isso daqui não vai ser, digamos assim, algo que vocês vão utilizar diretamente. Mas é uma curiosidade, é bom saber. Por exemplo, quando eu faço 3 na 2, isso daqui é 9. E quando eu faço 2 na 3, isso daqui é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, perceba o seguinte, que fazer 3 na 2 é diferente de 2 na 3. Ora, essa propriedade valia quando? Valia quando a gente fazia ou uma soma, né? Por exemplo, 3 mais 2 é igual a 2 mais 3. E essa propriedade também vale para multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Então, percebe o seguinte, aqui na potenciação, isso não vale. Então, não vale fazer isso daqui. Se eu quiser fazer o contrário, não dá. Quando é uma soma ou uma multiplicação, eu posso fazer isso daí. Tá? Bem, perceba o seguinte, não possui também a propriedade associativa. O que é a propriedade associativa? Vamos voltar aqui. Só primeiro vamos resolver isso. 3 na 2 a gente já sabe que é 9. Então, vai ficar 9 elevado na 4. Tá?
Percebe agora o seguinte, ó. Vamos para esse daqui. O que a gente vai fazer primeiro? Ó? Primeiro a gente vai resolver esse expoente. Vai ficar então, ó, 3 na 2 elevado na 4. 2 elevado na 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então isso daqui deu igual a 3 na 16. Tá? A gente não precisa nem desenvolver para perceber que isso daqui é diferente, né? Além do mais, esse 13 poderia ser um... Esse nó. Tá, a gente já sabe aqui que ele é diferente, né? Pelo valor eu já consigo ver. Vocês podem colocar numa calculadora. Dá para provar aqui, mostrar de uma maneira que é o seguinte, ó, pessoal. Aqui, ó, 9 é 3 na 2 elevado na 4. Então, dá para ver que isso daqui é diferente de 3 na 16, né? Ó, 2 e 4 aqui na multiplicação daria 8, não é a mesma coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que não dá certo. Não, se eu fizer primeiro aqui dentro e depois lá fora, vai ser diferente de eu fazer primeiro lá fora e depois resolver a potência aqui dentro. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não precisa se dar tanto o trabalho de decorar as propriedades. Só tem que lembrar que não dá para fazer isso. Bom, mas aonde que dava para fazer a associatividade? Dava para fazer na soma, porque eu posso fazer, ó, tanto faz eu fazer, ó, 3 mais 2 mais 1. Isso daqui vai dar 3 e 3 mais 3 vai dar 6. Ou eu fazia assim, ó, 3 mais 2 primeiro e depois somar com 1. Isso daqui também vai dar 6. Na multiplicação também, ó, 2 vezes 3 primeiro, depois vezes 5, ó, vai dar 6 vezes 5, 30. E, ó, se eu fizer agora 2 vezes 3 vezes 5, ó, faço primeiro dentro do parênteses, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30. Então, na multiplicação e na soma, vale a propriedade associativa, mas agora não vale. Quer dizer o seguinte, eu tenho que fazer pela ordem, certo? Tem que fazer pela ordem que está ali. Eu não posso inventar uma ordem para fazer, certo? Já na soma eu poderia fazer. Eu somo do jeito que eu quiser e a multiplicação eu multiplico do jeito que eu quiser. E também, ó, não tem um elemento neutro. Quer dizer o seguinte, ó, não tem um número que eu possa multiplicar para que ele dê o número 1, tá? Bem, vamos fazer esses daqui, os exercícios. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó, 2 na 3. Então, 2 na 3, fazer aqui em cima rapidinho, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 na 5. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. 1 na 5 é 1 vezes 1 vezes 1. Igual a 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Nota que isso daqui já é uma propriedade, a gente já sabe que o 1, quando a base vale 1, vai dar sempre 1, não importa o expoente. Aqui a mesma coisa. 3 ao quadrado, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 na 2, 4 vezes 4, 16. 3 na 5. Ah, essa daqui é igual a outra. Nem vou... Só vou copiar. 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 3 na 0. Todo número elevado na 0, 1. Não precisa nem pensar. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Tá? Bem, vamos ver aqui. Bem, vamos ver aqui uma propriedade bem legal da potência.
diz o seguinte, ó. Imagina o seguinte, que eu tenho uma multiplicação de potências da mesma base. Ou seja, ó, eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 2... Opa, desculpa, 2 vezes 3 não, pessoal. 2 elevado na 3, ou 2 ao cubo, vezes 2 elevado à segunda potência, ou 2 elevado na 2, ou posso dizer 2 elevado ao quadrado. Mas vamos dizer 2 elevado na 3 vezes 2 elevado na 2. O que é isso? Olha só, 2 elevado na 3 é... Deixa eu até riscar aqui para vocês enxergar onde eu estou falando. Ó, aqui, ó, 2 na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Mas olha só, agora nessa multiplicação tem quantos 2 se multiplicando? Tem 5. Então isso daqui é a mesma coisa que 2 na 5, que nem tá ali. Certo? Ó, olha aqui, ó. 2 na 5 e 2 na 3. Mas, nota o seguinte, ó. Isso daqui é o que a gente vai usar. Vai ser uma propriedade, digamos assim, ó. Quando a multiplicação for de expoente da mesma base, a gente vai conservar a base, ou seja, a base vai ser igual, e a gente só vai somar os expoentes. Então, olha só. Aqui, nesse primeiro, o 2 é a base, vezes 2, que também é a base. E o que tem aqui? Ó, uma multiplicação. Se eu tenho duas bases se multiplicando, eu tenho que fazer o quê? Deixar a base, conservar a base, e eu somo os expoentes. 5 mais 3, 8. 2 na 8. Viram? Fácil, né? Ó, olha aqui, ó. Tem dois números se multiplicando. Eles têm a mesma base, é 3. E eles estão se multiplicando, olha ali, ó. Tem o sinal de vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Somar as bases. 7 mais 2, 9. Ó, 3 de novo. Mesma base que a outra. E agora o que eu tenho que fazer? Está se multiplicando, eu tenho que somar. Mas não aparece nada ali, ó. Bom, não aparece nada quer dizer que tem um número 1. Então vai ficar 2 mais 1, 2 na 3. Certo? Aqui um caso geral, tá? Claro que quando aparece letra com matemática a gente acha estranho. Mas o que quer dizer? Digamos que o A vale qualquer número. Então tá ali, ó. E o M e o N também, para qualquer número. Então olha só, se eu conseguir perceber que é a mesma base, o mesmo número, e é uma multiplicação, eu só tenho que somar os expoentes. Então, ó, A vezes M vezes A na M vezes A na N é igual a na M mais N. Tá? Isso aqui é uma propriedade que é o que a gente chama de caso geral. Tá? Se para vocês esse tipo de quando aparece letras é um pouco complicado, vocês aprendam como curiosidade, mas entendam que quando eu tiver uma multiplicação e for a mesma base, tá? O que eu vou fazer? Se as bases são iguais, né? A mesma base, eu só tenho que somar os expoentes. Então vamos lá, vamos fazer os exercícios, ó. 3 na 2 vezes 3 na 7. Está multiplicando. É a mesma base. Então eu só vou somar. 3 na 9. Ó, aqui, multiplicação. 5, 5 e 5. Expoente 2, não aparece nada. 1, 4. Então só vou somar 2 mais 1, 3, mais 4, 7. Ó, aqui é a mesma coisa. Multiplicação. Então aqui, ó, 7 na 2, 7 na 4, 7 na 1. Vou só somar os expoentes. Conservo a base, somo os expoentes. 6, 7. A, ó, qualquer número. A. É tudo a mesma coisa. Então, é multiplicação, só vou somar. 6, 7, 8, 9. Mesma coisa, aqui é um y, mas é qualquer coisa, ó. Então, se multiplicando, fica o y, conserva a base, soma os expoentes. 2 mais 3. Né? Não estou colocando aqui o que eu estou fazendo, mas eu estou somando e vocês, como estão me escutando, estão entendendo o que eu estou fazendo. Ó, de novo, multiplicação. 3, 4, 5, 6. Então, ficou 6 na 6. Agora, olha só.
Aqui está dizendo, ó, que número que eu multipliquei por 2 na 3 para dar 7? Ora, se é uma multiplicação, somou. Qual foi o número que somou ali com 3 para dar 7? 4. Então vai ficar 2 na 4. Mesma coisa aqui, ó, em multiplicação. Qual foi o número que somou aqui com 4 e com 2, ou seja, com 6, para dar 8? É o 2, então isso aqui é 3 na 2. Certo? Bom, a gente também tem o caso para divisão. Percebe o seguinte, ó. Quando eu divido, o que vai acontecer, ó? Deixa eu até riscar aqui. Ó, vamos resolver esse dali, ó. 2 na 3 dividido por 2 na 2. Ora, quanto que é 2 na 3? É 8. Quanto que é 2 na 2? 4. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. Então vamos colocar esse resultado aqui, ó. 2 na 13 igual a 2 na 2. Isso daqui é igual a 2. Tá? Mas se o 2 está ali, quer dizer qual é o expoente que está ali? 1. Então qual foi a operação que eu fiz aqui entre os expoentes? Eu fiz isso daqui, ó. 3 menos 2. Ou seja, quando eu faço uma divisão de potência, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Quer ver, ó? 2 na 5, 2 na 3. 5 menos 2, 2 na 3. 7 na 4, dividido por 7 na 3. É divisão, vou diminuir. 4 menos 3, 7 na 1, ou 7. 6 na 7, dividido por 6 na 2. É dividido, e são potências, só diminuo os expoentes. 6 na 5. Tá? Facinho, facinho. Aqui é aquela parte que eu falei que é o caso geral. Ou seja, ó, se eu tenho qualquer número num expoente dividido pelo mesmo número em outro expoente, eu vou diminuir os expoentes. Certo? Vamos fazer aqui esses exercícios. Ó, 2 na 6 dividido por 2 na 4. É divisão. O que eu vou fazer? Conservo a base e diminuo os expoentes, ou seja, 2 na 2. Se não quiser, não precisa nem fazer essa parte aqui, pode fazer de cabeça, mas digamos assim que é melhor vocês fazerem para já ir treinando. Ó, aqui a mesma coisa, ó, 8 na 4, conservo a base e diminuo os expoentes. Certo? Ó, 3 na 3, aqui o expoente é 1, então é 4 na 3 menos 1, 2. Aqui é 7 e 6, então vai ficar 7, 7 menos 6, 1. Aqui vai ficar 6 na 1, ou posso botar 6. Aqui, ó, tá dizendo que 3 na 2 é a mesma coisa que 3 na 5 dividido por que número? Ou seja, eu diminuí 5 menos um número e deu 2. Que número é esse? 3. Ó, dividir o 7 na 8 pelo número e deu 6. Então, 8 menos que número dá 6? É 2. Então, vai ficar 7 na 2. Certo? Potência de potência. Bem, aqui é o seguinte. Quando eu tenho uma potência elevada na outra potência. Então, imagina o seguinte, ó. Ali eu fiz o exemplo com A. Mas digamos que seja 2, ó. 2 na 2 elevado na terceira potência. Se está elevado na terceira potência, quer dizer que esse 2 na 2 ele tem que se repetir 3 vezes. Repito ele 3 vezes. O que eu tenho agora aqui? Uma multiplicação de potência. O que eu tenho que fazer quando é multiplicação de potência? Eu somo os expoentes. 2 mais 2 mais 2. 2 na 6. Certo? Então, na verdade, o que eu faço aqui? Ó? A ideia é que quando eu tiver potência de potência, eu multiplico os expoentes. Ó, 3 vezes 2, 6. Observa aqui, ó, 4 vezes 2, 3 na 8. Aqui, ó, potência de potência. Multiplico, 5 vezes 2, 10. Potência de potência, 3 vezes 6, 18. Tá? Esse é facinho.
E o outro aqui, ó, é o produto elevado a uma potência. Então quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma multiplicação, ó, 3 vezes 5 elevado na 2. O que é isso? É 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5, ó, 2 vezes, tá? Conforme o expoente. Só que olha só, se eu organizar isso daqui, ó, eu deixo o 3 com 3 e o 5 com 5. Ou seja, quantas vezes o 3 está se multiplicando? 2. Quantas vezes o 5 está se multiplicando? 2. Então, quando eu tenho um produto de potência, cada um dos fatores, cada um dos números, vai estar elevado ao expoente. Então, percebe o seguinte, ó, outros exemplos, ó, 2 na 7 na 3. É só botar o 2 na 3 e o 7 na 3. Ó, 2, 3 e 4, tudo na 5. Então, 2 na 5, 3 na 5, 4 na 5. Como se a gente passasse para cada um, ó, 8 na 4, 5 na 4. Ó, 7 na 2, 7 na 6. Agora, olha só, isso daqui o que é? Ó, é 2 na 3 na 2, ou seja, potência de potência. Então, o que eu vou fazer? Multiplico. 3 vezes 2, 6. Então, fica 2 na 6. E aqui 3 na 2, normal. Aqui, ó, todos têm potência. Então, como é potência de potência, eu vou ter que multiplicar. Ó. 3 na 2, 2 na 2, 4. 4 na 3 vezes 2, 6. 5 elevado na 4. Agora, 4 vezes 2, 8. Certo, pessoal? Então tá, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.